No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter ficou com uma gaita presa dentro do seu traseiro, depois de ter acidentalmente sentado no instrumento musical do Stewie, enquanto ainda estava na banheira. Após isso ele chegou a descobrir que seus peidos agora haviam se transformado em um tipo de peidos musicais. E então resolveu fazer várias coisas com a sua nova habilidade. Entre uma delas foi de se apresentar em um show de talentos, que até mesmo conseguiu surpreender todos que estavam ali. O episódio começa nos mostrando a casa dos Griffins. Enquanto assistiam TV, Stewie vai perguntar ao Brian se sabia onde estava o controle, pois queria assistir ao canal do tempo, aonde mostrava os tornados que estavam ocorrendo no centro-oeste. Ele então revela que gostava de ver os pobres sofrendo para salvar as suas coisas. Após Brian dizer que não sabia onde estava o controle, Stewie decide procurá-lo. E ao fazer isso, acaba encontrando uma gaita antiga que havia perdido. Com isso ele chega a ficar bastante animado, pois agora poderia finalmente se vingar dos seus vizinhos. Um tempo depois, Stewie brincava com a gaita na banheira, até que escuta sua mãe chamando todos para comerem um bolo de chocolate. E então ele logo fica animado, e diz que não podia perder o show. Enquanto isso na cozinha, Lois estava bastante deprimida, pois havia comido o bolo inteiro sozinha, chegando até a vomitar. Mais tarde, enquanto andavam pela casa, Stewie acaba lembrando que esqueceu de pegar sua gaita. Até que de repente, eles escutam o Peter gritando de dentro do banheiro. Com isso os dois então decidem dar uma olhada. E o Stewie logo vai procurar a sua gaita, mas acaba descobrindo que seu pai havia sentado nela, e agora estava dentro do seu traseiro. Stewie, o papai precisa das suas mãozinhas para um projeto muito especial. Já no hospital, o Dr. Hartman chega a ficar bem surpreso com aquilo. Lois então pergunta se eles poderiam resolver logo o problema do seu marido. Ele fala que para fazer isso, teriam que realizar uma cirurgia, a qual o plano de saúde dele jamais cobriria. Após isso, Peter chega a soltar um pum. O curioso é que não sai o barulho normal de um pum, mas sim o som da gaita que estava dentro dele. Com isso eles dois até chegam a perguntar o que foi aquilo. Peter então revela que havia sido ele, pois agora tinha peidos musicais. O que acabou deixando ele bastante feliz, já que até mesmo chegou a falar que não iria desperdiçar essa sua nova habilidade. Já de volta em casa, Lois acaba chegando ali, e fala que teve um dia horrível, pois acidentalmente atropelou uma criança no estacionamento de um mercado. E enquanto ela falava, Peter soltava seus peidos musicais. Até que ela resolve perguntar como havia sido o seu dia. E então ele conta que havia empurrado o garoto atrás do seu carro, para poder fazer aquilo com a gaita. Já de noite, Peter e Chris vão até o quarto de Maggie. E como ela adorava ouvir música enquanto dormia, ele tem a ideia de colocar seu fone de ouvido dentro da calça. Isso não teve nada a ver com a gaita. Já na manhã seguinte, enquanto todos tomavam café da manhã, Peter de repente chega ali, e fala que tinha ótimas notícias. Então revela que havia sido selecionado para participar de um programa de talentos, e também iriam pagar a passagem para todos irem ao programa. Com isso eles logo ficam felizes. Já no local, aonde estava ocorrendo o show de talentos, Peter finalmente sobe no palco. E após falar um pouco de onde veio, e também de sua família, ele então começa a tocar a gaita, ou soltar seus peidos musicais, fazendo todos ficarem surpresos. E tudo até que estava indo bem. Mas infelizmente Peter acaba soltando um pum. Mas dessa vez não foi com o som da gaita, pois ela havia saído de dentro dele. Já no avião de volta para Quahog, Chris acaba conhecendo uma garota, que no primeiro momento até chega a dar uma risada com o que ele fala. Ele então diz que geralmente as pessoas o achavam esquisito, pois tinha dificuldade em puxar uma conversa. E então eles finalmente chegam no aeroporto de Quahog. Com isso Chris resolve se despedir de sua nova amiga, que inesperadamente chega a convidar ele e sua família para almoçar no clube de campo do seu avô. Após isso, Brian percebe que a garota com quem o Chris estava namorando tinha um sobrenome bastante familiar, já que pertencia à família mais rica de todo o estado. No outro dia, Chris e sua família finalmente chegam no clube de campo. E ao entrarem, Lois fala que ainda não acreditava que a namorada do Chris era neta do dono daquele clube. Peter até chega a dizer que todo aquele luxo era como estar no sonho de um gay. Após isso, Carter acaba chegando ali, e diz ao Peter que como ele não era sócio, eles poderiam jogá-lo na piscina.
mas acabam não conseguindo fazer isso. E após Carter descobrir que eles haviam sido convidados para almoçar com os donos do clube, ele chega a ficar bem surpreso, pois aquela família era da alta sociedade de Quahog. Um tempo depois, todos já estavam na mesa. E Peter conversa com o dono do clube a respeito da sua neta namorar o seu filho. Mas surpreendentemente, ele acaba causando uma impressão tão boa, que até chega a dizer que deveria ouvir os seus trotes. Carter então chega ali, mas aparentemente, o dono do clube não ia muito com a cara dele. Já que o Carter ficava literalmente louco quando estava perto dele. Ao ver isso, Lois questiona seu pai do porquê que estava agindo daquele jeito. Carter então responde que era simplesmente porque queria muito entrar no círculo de amigos do dono do clube. E mais uma vez na tentativa de impressioná-lo, Carter acaba estragando tudo. E isso então resulta na sua expulsão. Peter então é convidado para o clube, e chega até mesmo a virar sócio. Já no outro dia, Peter resolveu levar o seu sogro para jogar um pouco de polo. E como ele já não era mais sócio, teria que andar no Topsy, o cavalo violento bombado. Mas Carter acaba falando uma palavra secreta, que faz com que o cavalo inesperadamente comece a atacá-lo. Meu Deus, era pra você se desculpar e não tirar a calça. Carter, o que está fazendo? De volta em casa, enquanto Peter e Lois assistiam TV, Carter de repente chega ali, e além de estar chorando, também estava com uma aparência horrível. Ele então diz que não conseguia viver sem o clube de campo. E chega a culpar o Peter por não ser mais sócio. Mas logo percebe que estava errado. E o pede desculpas. Carter então pergunta se ele não podia fazer nada para torná-lo sócio novamente. Vendo isso, Peter responde que poderia conversar com o dono do clube. E também o aconselha a não virar sócio dos clubes religiosos, pois eles acreditavam em coisas estranhas. Se eu tiver bastante fé em Árvore Jesus, os dois vão morrer. Ei, obrigado, Árvore Jesus! Peter então vai conversar com o dono do clube, para tentar trazer o seu sogro de volta. Mas no final, os dois acabam sendo expulsos. Já de volta em casa, após Brian dizer que era da natureza humana, bajular aqueles que estavam acima de você, pisar em quem estava abaixo, e desprezar os iguais. Peter acaba tendo uma ideia. E diz ao Carter que precisariam dar um jeito de torná-lo chique. Mais até mesmo do que o dono do clube. Para assim ele ter que bajulá-lo. De volta ao clube de campo, algo vindo lá de fora acaba chamando a atenção de todos. Um helicóptero, que de dentro dele sai um barco, que de dentro sai um carro, e por último um pequeno helicóptero. E dentro dele sai o Peter e o Carter, que já estavam usando seus disfarces. O dono do clube acaba acreditando naquilo, e logo os convida para entrar. O plano realmente parecia que ia funcionar. Até Peter sem querer falar o nome do seu sogro. E quando estavam prestes a serem retirados, Carter acaba perdendo a paciência, e chega até a bater nele. E por último, o obriga a cantar que nem uma menininha. Logo em seguida, o dono do clube então vai falar com o Carter. E após ter visto a maneira de como ele humilhou seu próprio genro, decidiu colocá-lo de volta no clube.